Só quem crê nessa promessa vai cantar bem forte. Vamos tomar nosso Deus. O bem forte no mar, sentou pequena embarcação, mas contemplando até o ponto encontrar, eu vou combater lá. As mulheres. Pois lá horizonte a rocha e o céu azul, as ruas são de puro e o mar de cristal. O sol esse mais não sei. Se quiser me acompanhar, se a caminha já, se não tem se vão com sua permissão, eu vou combater lá. Só vocês. Senhor. O saudade estou decidindo mais, não mais, eu sei. Eu até vou mais, vou ver os meus amigos partir ser feliz. Ver vários tempos, eu até vou mais, vou ver os meus amigos partir ser feliz. Para sempre ser feliz. Horizonte a rocha e o céu as ruas são de puro e o mar está para casa, eu vou sobrar, esse comprar, eu sei. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Havia duas razões e a dizer que eles não fazem. Ele já estava nos clubes da segunda região, porque as homens chamam de derrotado. E Deus atuou absoluto a descobrir. Temos que falar alguém nosso. O não tive a vez.
Vemos nesse momento os ideais dos desbravadores. Voto. Posição. Pela graça de Deus, serei. Descansar a posição. Lei. Alvo. Lema. Objetivo. Posição para o voto de fidelidade à Bíblia. Voto de fidelidade à Bíblia. Descansar a posição. Posição para oração. Oremos. Santo Deus, graças te damos porque você é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu chegarmos até aqui e convidamos a presença do Teu Santo Espírito para que possa fazer presente nesse concurso da oratória e dos gravamentos. Que tudo que nós vamos fazer aqui possa ser feito unicamente para a Tua honra e para a Tua glória. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos. Abençoe a todos os clubes que estão aqui representados. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos a oratória aqui no Infanto, eu gostaria de apresentar os nossos jurados dessa tarde, gente. E eu queria apresentar aqui, quando eu falar o nome, jurados, vocês podem ficar em pé e dizer quem é, por favor. Nós temos aqui o pastor Diego Lopes Coutinho. Uma saudação ao pastor. Seja muito bem-vindo à segunda região. É arquiteto urbanista, bacharel em teologia pelo NASP. Já foi pastor auxiliar da igreja do NASP, pastor geral em Coari, certo? E atualmente ele é pastor do Instituto Adventista de Manaus, William. Certo? Muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco. Nós temos também aqui o pastor Marcelo Oliveira. Vamos dar uma saudação ao pastor Marcelo Oliveira. Seja muito bem-vindo para a nossa região. O pastor, ele é capelão do Hospital Adventista de Manaus. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, SALT Parima. Licenciado em música pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, NASP. E ele é adventista, arranjador, compositor e pós-graduado em gestão eclesiástica. Muito obrigado, pastor, por estar com a gente nessa tarde. Também eu gostaria de apresentar para vocês o nosso professor mais Santander, Estou bom da nossa relação, muito obrigado por ter citado o convite do professor Márcio, licenciado em Letras e mestre em Letras e Artes pela UEA. E especialização em Psicopedagogia Institucional. Atualmente, ele atua como professor de língua portuguesa no Instituto Adventista de Manaus, UIA, tá? Ele é membro lá da Igreja da Comunidade C. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite. Sem mais delongas, gente, nós vamos começar a dar início à nossa oratória, começando pela categoria de quanto, que são os nossos elevadores de 10 a 12 anos. Tá? Então, para a nossa primeira apresentação dessa tarde,
Gostaria de chamar aqui que vocês recebam uma saudação a desbravadora Sofia. Sofia Gabriel, do Clube Águias do Rei. Nós temos vindo do clube Herdeiros da Coroa, clube aqui da casa, né? Herdeiros da Coroa, a desbravadora Isabela Adassa. Vocês podem receber um salve de palmas também, mas tem outro. Vai querer vir para cá? Nós temos algumas recomendações. A cadeira só para ficar uma pessoa, tá bom? Só uma pessoa por cadeira. Se evitar sentar no braço também. As galerinhas, todos sentadinhos, um pouquinho longe do cercado, por questão de segurança, tá bom? Aí da parte da grade, tá bom? Posso levar uma cadeira? Viu que ia para Tarsis, pagou pela sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você já imaginou receber uma missão como Jonas recebeu e fugir dela? Deus disse: Jonas, vá para Nínive e pregue a minha palavra. Jonas olhou para o céu e falou: Não, eu não vou. Eles mataram os profetas, são inimigos do meu povo. Eu não vou para onde estão os inimigos. Desbravadores, aqui vai uma verdade. Quem foge da missão, foge de si mesmo. Desbravadores, nosso tema desse ano é engajados e minha missão é salvar. E eu te pergunto, vocês estão mais para Jonas fujão ou Jonas engajado? Jonas tinha uma missão clara, salvar vidas. Nínive estava afundada no pecado, mas Deus queria dar uma chance. Jonas foi chamado para ser a ponte entre o céu e aquela cidade. Assim como nós, gravadores, também temos uma missão: salvar do pecado e guiar no serviço. Essa não é apenas a nossa bandeira, é o nosso propósito. Ser engajado hoje vai muito além de vestir o uniforme ou comparecer às reuniões e ter a coragem de agir, amar, servir e influenciar o mundo ao nosso redor com o amor de Cristo. Jonas preferiu fugir, e olha no que deu: tempestades, peixes, escuridão. Quem foge da missão vive confuso, perdido e sem direção. Talvez hoje você se sinta como Jonas, dentro de um peixe, preso, sem clareza e sem propósito. Mas aqui está a boa notícia: Deus é especialista em segundas chances. Foi aí no fundo do mar que Jonas se rendeu e disse: Eis-me aqui. Agora peço que nos abra suas vidas lá no livro de Jonas de novo, no capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, Jonas dizendo: Levante-se, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, foi Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Quando Jonas deixou ser usado, bastou uma pregação de 3 dias para uma cidade inteira se arrepender. Você já imaginou a Manaus inteira se arrependendo e querendo se batizar? É isso que acontece quando os desbravadores se engaram de verdade. Ele muda as realidades.
Quer um exemplo atual? O desbravador que ora com um colega na escola pode ser o começo da salvação daquela família. O jovem que compartilha sua fé nas redes sociais pode inspirar milhares. Desbravadores, Deus te chamou, e se você está tentando fugir, lembre-se, não dá para fugir de Deus e nem da missão. Você pode ser como Jonas, antes do peixe ou depois. Hoje o Senhor está dizendo para você: levante-se, vai à tua escola, tua rua, tua rede social. Tua missão é salvar. Mas atenção, engane-se mais do que participar. É entregar sua vida pela missão e dizer: Senhor, usa-me onde o Senhor quiser. Mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto, mesmo que envolva risco, sacrifícios e renúncias. Hoje Deus está te perguntando: você está disposto a ser um desbravador engajado de salva, que serve e que transforma vidas? Se é seu desejo se engajar na missão, fique de pé que eu quero orar por você. Oremos. Senhor Deus que está no céu, que você cuide das pessoas que estão aqui e muito obrigada por dar a sua palavra para me falar para elas. Deus leva elas seguras para casa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Desbravadora Luara Adassa. Recebeu uma salva de palmas. Boa tarde, igreja. Boa tarde, salvadores. Boa tarde, jurados. Meu nome é Guaradaça. Tenho 11 anos e pertenço ao povo Xamã. E hoje vim mostrar uma ordem que Deus nos deu. Na Bíblia, Deus nos deu várias ordens, mas uma em especial faz nós sermos salvadores. Antes de lermos o versículo, vamos orar. Querido Deus, hoje estamos aqui para falar da sua importante ordem que nos deu. Por favor, que as pessoas consigam entender e fazer essa ordem que você ordenou. Em nome de Jesus, amém. Convido-os agora a ler a Bíblia em Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dá para notar que Deus ele não pediu para a gente fazer isso, ele ordenou. Se é uma ordem, nós temos que cumprir. Outro ponto é que Deus diz que vai estar conosco. Se Ele vai estar conosco, então não devemos ter medo da multidão. Não devemos ter medo que as pessoas podem falar de nós. Nós temos que ir e enfrentar. Deus é muito poderoso. Então é claro que Ele vai estar conosco. E se Deus está conosco, nada poderá ser contra nós. Deus também e gosta de coisas que não sejam feitas de qualquer jeito. Ele gosta de coisas que sejam feitas com o nosso melhor. Então, se a gente for falar de Jesus, a gente não tem que falar de qualquer jeito desejado. A gente tem que falar com certeza, com coragem e com amor. Deus nos deu várias ferramentas. 3
ferramentas hoje irei citar. A primeira ferramenta é nossos amigos. Nós falamos com eles o tempo todo. Nós conversamos, compartilhamos muitas coisas com eles. Por que não compartilhar algo que vai durar para sempre? Algo que pode mudar a vida dele. Outro segundo ponto as redes sociais. Algo mais utilizado na sociedade hoje. Milhões de pessoas podem ver, deve já podem ver. Então, por que não espalhamos a mensagem por meio dela? Por que em vez de postarmos coisas sem sentido, sem valor, que não tem nada a ver, em vez disso, postar algo que dure para sempre, algo que não tem algo que possa ser melhor que isso. Terceiro ponto é ajudar o próximo. Nós podemos ajudar eles de diferentes modos, falando de Jesus, compartilhando comida. Tem milhões de pessoas que sofrem por falta de comida. Nós podemos ajudar elas. Não precisa viajar lá para o outro lado do mundo. Nós podemos ajudar pessoas até mesmo na nossa casa, nossos parentes. Todo mundo pode ser ajudado. Deus, ele foi e deu a ideia para criar um clube de desbravadores para os jovens poderem conseguir alcançar a coroa da vida, e não sozinhos, mas acompanhados de seus familiares, amigos e pessoas próximas. O que ele falou? Desbravador não é só um fim, um acampamento. Eu acabei de fazer 15 anos, é um fim. Não. Desbravador é um caminho que leva para o céu, e que nós temos que ser a luz do mundo às outras pessoas que não têm a luz, não sabem diferenciar o mal e o bem, a luz e o escuro. Elas que foram criadas no escuro. Então, se nós temos que ser a luz, nossa missão é essa, por que não fazemos? Por que a gente não consegue fazer isso? Nós somos trabalhadores, nós somos Caleb, nós somos herdeiros do trono, nós somos pessoas que querem servir a Jesus. Agora eu convido a todos a uma breve oração para finalizar. Querido Deus, agora desejo que saiamos dessa igreja fortalecidos. Quando saímos dessa igreja, temos a força de ajudar a todos. Nós queremos seguir a sua ordem que faz nós sermos desbravadores. Em nome de Jesus, amém. Parabéns, desbravadora. Obrigado. Pietro. Quem está feliz, levanta o braço e diga amém. Se você está feliz hoje, nesta tarde, pegue o braço do seu amigo ao lado
e diga que ele é a coisa mais linda que existe no mundo. Bom, o título do meu sermão nessa tarde é Minha Missão é Salvar. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Pietro, para quem não me conhece. E eu queria agora fazer uma oração antes de começar a nossa pregação. Mas eu queria falar algo antes com vocês. Que a nossa missão aqui na Terra, ela é pessoal e que nós devemos cumpri-la. Pois a minha missão e a missão de cada um que está aqui, ela é pessoal. Bora. Nosso Pai Deus, aqui estamos com desbravadores e desbravadoras, e eu peço que agora o Senhor me capacite, que agora vou começar a pregar, que o Senhor esteja comigo me capacitando e perdoe pelos meus pecados. Pai, livra-me de todo mal e perigo, em nome de Cristo Jesus. Rogamos e te agradecemos, amém. Tá bom. Vamos ler Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Você sabe por que você está neste mundo? Cada pessoa que está aqui na Terra tem uma missão especial. Talvez você pense que você não tem uma missão aqui na Terra, mas você tem. Talvez você veio aqui na Terra para ganhar muito dinheiro, para fazer muito dinheiro. Será que você veio aqui na Terra para ser um grande youtuber? Será que você veio aqui na Terra para fazer grandes projetos? Mas eu digo a vocês que Deus lhe colocou aqui nessa terra para fazer grandes projetos de salvação, para salvar aquelas pessoas que precisam. A sua missão é salvar o pecado e guiar o serviço. A minha missão é salvar, o chamado pessoal e o jeito. Talvez você pense que a missão é apenas do pastor, talvez você pense que é a missão apenas do missionário da sua igreja. Talvez você pense que a missão é do diretor do seu clube, mas a missão é pessoal, a missão é sua. E talvez você pense, como que eu posso cumprir a minha missão? Mas você pode se perguntar, como é que eu posso cumprir a minha missão? Se vocês cumprirem essas 3 atitudes, eu digo a vocês que vocês vão ter cumprido a missão de vocês. Ore pelos perdidos, proclame a palavra e ame com atitude. Se vocês tiverem cumprido essas 3 atitudes, vocês vão ter salvado o pecado e guiado o serviço. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quantos querem ser soldados de Jesus, que pregam a mensagem do Evangelho, a todo mundo nessa geração? Levante a mão agora e diga amém. Pois é, irmãos e irmãs, eu quero contar a história para vocês sobre um garoto chamado Marino. Marino, ele tinha aproximadamente a minha idade e a idade de vários desbravadores que estão aqui. Ele tinha 10 anos. E essa história está localizada no livro Martins do Coliseu. Marino tinha a minha idade, né, como eu já disse. Claro. Marino, ele era um cristão normal, como eu e você aqui. Ele estava passando pela rua quando ele foi confrontado por guardas e foi levado à prisão. Nessa prisão ele passou 2 dias na prisão, com fome, com sede, mas mesmo assim Marino não se abalou. Depois ele foi levado a um instrumento de tortura chamado a roda de fogo. Nessa roda de fogo era colocado a pessoa e nisso, ao rodar, quebrava os ossos da pessoa. Mas mesmo assim Marino não se abalou. Houve-se um grande estrondo, um raio nesse instrumento de tortura que quebrou em 1000 pedaços o instrumento de tortura. Mas Marino foi de novo levado à prisão e ele foi levado depois de 3 dias mais ou menos, ele foi levado ao segundo instrumento de tortura. O caldeirão com fogo embaixo. Esse caldeirão era colocado a pessoa dentro viva. Nisso ela passava mais ou menos 1 semana, mas Marino ele passou 2 dias. Quando os guardas abriram o caldeirão com fogo embaixo, viram que Marino estava vivo. Ele estava orando a Deus, ele estava entoando hinos a Deus. Ele estava vivo. E de novo
levado à prisão e foi jogado lá. Marino, triste, pensando que ia ser morto, ele foi jogado no outro dia, após o amanhecer, no Coliseu. Nisso foram jogadas várias feras, vários felinos. Dentre elas estavam leões, leopardos e tigres fêmeas. Mas nisso os felinos eles foram até o garoto e começaram a lamber a face dele, simbolizando que esses animais não iam matar ele. Então, de novo ele foi levado à prisão, de novo Marino foi levado à prisão e depois de uma semana Marino foi morto. Irmãos e irmãs, vemos que Marino, ele era um grande garoto, ele com a minha idade e com a sua, de várias crianças aqui, ele pregava. Ele foi morto, mas foi por uma boa causa. Marino, ele foi morto para ser missionário de Jesus. E eu quero perguntar uma coisa a vocês. Quantos querem ser soldados de Jesus? Quantos querem ser missionários de Jesus nessa tarde? Se levantem agora que eu vou orar. Nosso Pai Deus, aqui estamos com desbravadores e desbravadoras, Pai. Pedindo que o Senhor capacite cada um deles e que o Senhor ajude a que eles sejam soldados de Jesus. Peço que agora que talvez o Senhor capacite as próximas pessoas que vão pregar aqui. Peço que o Senhor esteja com eles, capacitando e ajudando no que eles precisam. Em nome de Jesus, te peço e te agradeço. Amém. Começa pela categoria. Parabéns para o trabalhador. Alexandre. Só uma informação, diretores do Águias do Rei e herdeiros da coroa, já podem verificar a pontuação para assinar, tá bom? Boa tarde, igreja. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Alexandre e hoje eu represento meu clube Água da Vida e eu tenho 10 anos. Mas antes de começarmos, vamos orar. Senhor Cristo Jesus, que habita no meio dos céus, eu quero que o Senhor abençoe eu para que eu possa falar sobre tu aqui e também abençoe aqueles que puderam vir e abençoe aqueles que não puderam, pois só tu sabe, e abençoe eles na volta para casa, em paz e segurança. Em nome do Senhor Cristo Jesus, amém. E o título do meu sermão é Destemidos até onde podemos ir. Vocês sabem o que significa destemidos? Eu fui no Google me informar e ele me respondeu o seguinte: destemidos em português significa corajosos, valentes ou sem medo. Temos exemplos na Bíblia de pessoas assim, que se envolveram, se dedicaram a uma causa e não tiveram medo. O primeiro destemido de hoje é Caleb. Caleb, meus amigos, significa cão fiel. É um nome bíblico que aparece na história de Israel, um dos 12 espias enviados por Moisés para explorar Canaã.
vocês podem ver, eu estou vestido com esse manto, que significa que Caleb foi um grande espião que Moisés mandou. Caleb é conhecido por sua lealdade, coragem e confiança em Deus. Agora, vamos abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Amém? Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Um fato curioso é que quando os espias vieram de Canaã, 10 deles fizeram um relatório onde apresentaram a grandeza da terra, seus frutos, terra fértil, mas também falaram que ali haviam pessoas fortes e poderosas, fazendo com que o povo de Deus ficasse com medo de entrar na terra prometida. Mas como acabamos de ler, Caleb foi além, se agarrou às promessas de Deus e não teve medo. Demonstrou força e confiança. Caleb, aos 85 anos de idade, lutou contra gigantes e tinha a mesma força e vigor de quando tinha seus 40. Vamos abrir a Bíblia em Josué, capítulo 14, no verso 14. Amém? Por isso, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia hoje, visto que havia preservado e seguiu o Senhor. Amém? Sendo assim, meus amigos, aprendemos hoje que Caleb foi além de todas as expectativas, confiou, lutou e foi vencedor, pois acreditou em nosso Deus, se comprometeu no que lhe foi pedido e no final alcançou a vitória. Mas nossa leitura de hoje não para por aqui. Temos também o amigo de Caleb, Josué, que também foi um dos 12 espias. Abram suas Bíblias em Josué, capítulo 1, verso 9. Amém? Não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Amigos, o próprio Deus falou com Josué e o animou, e foram essas palavras que fizeram de Josué um grande líder. Ele sucedeu Moisés e liderou todo Israel rumo à terra prometida. Sua obediência a Deus fez que grandes milagres acontecessem. O cruzamento do Rio Jordão, a conquista de Jericó, a oração de Josué a Deus para que o sol não parasse. Nosso último personagem de hoje é alguém que era bem pequenino, mas se tornou rei. Alguém sabe de quem estou falando? Davi. Agora, para acabar, eu vou orar. Senhor Cristo Jesus, que é mais aos céus, obrigado por ter feito
por ter me feito essa oração, em nome de seu Cristo Jesus. Amém. Parabéns para o nosso treinador, pela sua apresentação. Vamos. Olha, categoria infanto. Vem do Clube de Desbravadores Delta. Nossa desbravadora, Vitória Gabriel. Boa tarde, igreja. Eu sou a Vitória Gabriela, tenho 11 anos e faço parte do Clube de Desbravadores Delta, da igreja Monte Castelo. Sejam todos bem-vindos. Fiquem de pé para fazermos uma oração. Diretores do Clube Shalom e Amazonas. Você pode verificar as notas. Observadores. Eric. Um momentinho, por favor. Os nossos jurados terminam as suas pontuações. Nós já vamos nos preparando para a última oratória da categoria infanto. Para a nossa última apresentação de oratória, categoria infanto. Em coração que está disposto a acolher. Peço que abra sua Bíblia em Marcos 10, versículo 45. Diz assim: a salvação, entretanto, não é apenas a nossa salvação individual. Ela nos impulsiona a um serviço de Jesus. Nosso maior exemplo veio para o mundo para não ser servido, para servir a sua vida, resgatar de muitos. Desbravadores, hoje percebemos uns chamados à ação. Não podemos ser menor espectadores de obra de Deus. Somos chamados para ser protagonistas e compreendam-se a viver ao Espírito, desbravadores, a compartilhar a mensagem de salvação com aqueles que precisam servir com amor e compaixão, que o Espírito Santo os guie e fortaleça nessa jornada de transformação. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo Senhor me ajudar a falar a palavra. Em nome de Jesus, amém.